Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da Parimatch, parceira do Campeonato Brasileiro e também parceira aqui do nosso canal. Nós temos aqui um cupom que é WFLA, que dispõe a você um bônus exclusivo de até R$ 1.500, cara. E é muito fácil para você resgatar esse bônus, basta você criar a sua conta, fazer o seu depósito, e aí você tem várias opções seguras e rápidas para fazer o seu depósito, inserir o nosso cupom, que é WFLA. Então você vai depositar 100, retorna 200, 200, 400, 400, 800, até R$ 1.500 de bônus. A Parimatch tem um atendimento 24 horas nos 7 dias da semana. Então, ó, o link está na descrição do vídeo, está no nosso comentário fixado, você faz o download, faz o seu depósito e aproveita aqui, ó, não se esqueça de WFLA com a Parimatch. Bom, galera, foi apresentado, né, oficialmente o jogador, né, o Luiz Araújo, ele acabou falando, tivemos a coletiva de imprensa, falou, né, parece estar satisfeito, né, empolgado ali com a oportunidade de jogar no Flamengo, deu uma grande moral ao elenco do Flamengo, aos jogadores que estão no elenco do Flamengo, já estando ali à disposição, né, parece já estar ali à disposição quando o São Paulo quiser utilizá-lo. E após a apresentação do Luiz Araújo, a coletiva do Marcos Braz. E aí sim, com alguns assuntos mais relevantes, Marcos Braz fala sobre Gabigol, sobre a briga com o Gabigol, fala sobre as contratações, fala sobre possíveis reforços, tem uma fala durante a coletiva, enfim, temos muitos assuntos aqui para falar sobre essas, que diretamente o Braz dá algumas dicas, mas tem muitas questões ali que acabam estando no entre linhas, né? E é muito legal a gente poder acompanhar. Deixo o convite para você deixar o seu like, que é muito importante, deixa a sua curtida, sempre muito importante aqui para o nosso trabalho, e também de se inscrever para acompanhar mais informações, notícias, opinião e análise sobre o nosso Flamengo. Então chega junto aí e tamo junto. Bom, entre essas falas do Marcos Braz, vamos começar por uma que ele fala seco, rápido sobre o Wendel, né? Ele acaba dizendo, abre aspas, o Flamengo não tem interesse e ele não terá meu contato. Porque vocês vão lembrar que alguns dias atrás, o Wendel, através do paparazzo rubro-negro, né, o Gabriel, que é um dos youtubers aqui, jornalistas youtubers aqui da plataforma, acabou ali divulgando, vazando uma conversa, só ter o meu contato ali para entrar em contato. O Marcos Braz parece nitidamente uma questão ali pessoal de que não gostou, né, da relação que teve com o Wendel lá no ano passado. Vocês lembram, né? Teve ali uma situação que o Flamengo buscou, então o Marcos Braz parece estar ali magoado, não quer ver o atleta nem pintado de ouro, então não terá o contato, descartado. Descartado o Wendel, mas De La Cruz e Claudinho não. Fica nítido que o interesse do Flamengo sobre o Claudinho, ele acaba sendo oriundo de uma possível frustração na negociação com o De La Cruz, né, através ali do River Plate. Sabemos que o River Plate não tem o interesse de facilitar a negociação, até porque o River Plate está ali brigando junto agora com o Flamengo, ambos ali na oitava de final da Copa Libertadores, podem se enfrentar em fases mais à frente, e é evidentemente que, né, é lógico até o River Plate não querer vender uma dos seus principais jogadores para um rival que pode ali na frente até inclusive eles se enfrentarem. E com isso, o Marcos Braz fala sobre essa negociação, fala sobre o valor que o River Plate quer, abrindo aspas, é uma outra contratação que o Flamengo entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River sentou em cima da multa, que é perto de 16 milhões de dólares, e o Flamengo entende que isso não é razoável para pagar. Diante dessa resposta do Marcos Braz, fica claro que o esforço financeiro que o Flamengo faria para o De La Cruz não é até esse valor. Sendo que, para chegar a esse valor, talvez o Flamengo então prefira um outro jogador. Que outro jogador é esse? O Claudinho. Então assim, vai vir o De La Cruz e o Claudinho agora. Probabilidade muito pequena, porque ia exigir uma questão financeira do Flamengo que ele não vai fazer esses aportes. E sobre, se é para pagar 16, em aspas, né? Se é para pagar 16 próximo à multa do De La Cruz, o Flamengo então prefere ir no Claudinho. E aí o próprio Marcos Braz confirma, né, o interesse do Flamengo no Claudinho. Ele diz que o interesse no Claudinho existe, falamos com o empresário, falar sobre valores 18, 19 é normal. O Flamengo vai tentar pagar o menos possível. Eles vão pedir o que eles acham que tem que pedir, tem que ter paciência. Essa negociação com o Zenit não é uma negociação tão simples assim. O mercado russo, ao trabalhar com essa questão desses jogadores, liberar esses jogadores, é um tanto que você precisa de algumas criatividades ali, colocar jogador junto, enfim, porque não é tão simples assim de ser feito. E inclusive porque o Claudinho, né, quando a gente vê o contexto, é um dos principais jogadores do Zenit, tem ali um grandíssimo destaque da equipe, individualmente tem números muito bons, não estaria sendo vendido, não estaria voltando ao futebol brasileiro por um suposto fracasso. Muito longe disso.
disso. Já fizemos um vídeo mostrando sobre o Claudinho. Vou deixar o link aqui para você que não acompanhou, que a gente mostra a importância do Claudinho, mostra por onde ele tá atuando, qual a função que ele tem, a importância que ele tem no contexto do time, na mudança do esquema tático. Então, assim, eu acho que tá bem completinho. Para você que não acompanhou, eu deixo o link e o convite para você acompanhar. Então, no caso, o Flamengo conseguir tirar um jogador como esse do Zenit, vai precisar abrir o bolso ou abrindo o bolso e incluir ali, tentar incluir jogadores. O Flamengo não tem muito, né, dentro dessa linha do Flamengo de negociações. O Flamengo não, praticamente, né, ele descarta a possibilidade de incluir jogadores, então abrir um pouco mais o bolso. E, repito, falei no vídeo mais cedo, quem acompanhou já sabe. Quem não acompanhou, então, está avisado. Aquele valor de 30 milhões que foi traduzido aqui pela nossa imprensa, né, pelo nosso jornalismo esportivo que fazemos aqui no Brasil, foi uma tradução de uma especulação de um jornalista russo. Não foi uma informação oficial do Zenit, não foi uma resposta do Zenit, não foi uma informação dos bastidores, nada disso. O Zenit não precificou o Claudinho ao Flamengo. Esses 30 milhões, que seria o suposto 30 milhões que o Zenit ia pedir pelo Claudinho, foi um jornalista russo que levantou e especulou esse valor. Aqui a gente traduziu e disse como se fosse uma resposta errada. Não tem ainda isso, tá? E aí, falando sobre a briga do Gabigol, que entra no contexto paralelo à condição do Maracanã, antes vamos falar porque tem a renovação já do Gabigol, né? O Flamengo já vai ali buscando uma conversa e o Marcos Braz acaba confirmando, né? Abrimos negociação para renovar, a gente já apresentou o interesse que ele fique, é um jogador que ainda tem 1 ano e meio de contrato, mas passa rápido. Tirando essa janela, você tem só mais 2 e isso é pouquíssimo. E aí foi, né? Foi tratado, né? Foi conversado muito sobre essa briga que teve no vestiário entre o Gabigol e o Marcos Braz. Eu acho que paralelo a esse assunto, a essas divergências essas que acontecem, uma rotina muito maior do que certamente as pessoas fora, né, do vestiário, fora ali do futebol, imagino, é muito mais rotineiro. Agora, esse assunto ele abre um precedente muito importante, que na minha opinião é uma briga como essa, que no Maracanã, vou explicar pra vocês, no Maracanã nós jornalistas não temos tanta proximidade assim ao vestiário do mandante, ao vestiário do Flamengo. Existem paredes ali que, enfim, você não conseguiria isolar-se caso tivesse muitos barulhos externos. Mineirão, por exemplo, você já consegue. Já tem ali um corredor, o vestiário fica ali próximo. Se dependendo ali, você consegue. No Maracanã, não. É um pouco mais por dentro, tem ali uma parede, é um corredorzinho, não é tão fácil assim. Então a informação, né, que acabou sendo, né, externada, ela veio de dentro para fora. Como é fácil e como há acesso a algumas informações sigilosas, né, de discussões, de negociações, do que for. É muito fácil, né, como é fácil as informações chegarem até nós jornalistas, até de uma questão um pouco mais delicada e que é a famosa lavada de roupa suja, né, mas todo mundo fica sabendo. Bom, o tema que acabou sendo exposto foi sobre o gramado. O Marcos Braz desmentiu. O Marcos Braz acabou dizendo que sobre esse episódio não tem nada a ver em relação ao jogo, tive um problema com ele e não foi em relação ao gramado. A discussão começou quando o Tanuri comentou que ele teria que ficar mais um pouco para saber quem seria sorteado pelo doping. Então é até difícil nós especular aqui, imaginar o que veio a ser. E aí quando ele fala sobre o gramado, que sim, é um rival do Flamengo, sim, é um fator dificultador ao Flamengo, não adianta o Flamengo ignorar ou fingir, porque ele isso aí é verídico. O Gabigol já se lesionou algumas vezes por causa do gramado. O Arrascaeta já falou, até uma fala constrangedora de ser ouvida, porque ele até diz, a gente tá ali, já temos o gramado muito ruim há muito tempo, então a gente tá tendo que se acostumar. Cara, é vergonhoso. E aí o Marcos Braz, ele fala sobre o gramado, abrindo aspas, o gramado do Flamengo nunca será maravilhoso. Em lugar nenhum do mundo o gramado suporta essa quantidade de jogos. O nosso problema é a quantidade de jogos. É o grande causador do estado do gramado. Isso é fato. A demanda de número de jogos, ela prejudica muito, né, a revitalização, ali o gramado do Maracanã, a estrutura do gramado do Maracanã. Isso é. Agora, me parece o Flamengo um tanto que conformado com o gramado ruim. Era uma enorme e grande oportunidade do Marcos Braz externar sua insatisfação, tendo inclusive a chancela de um dos principais jogadores do elenco e o tema que foi trazido até por essa briga. Então ele não, me parece que o Flamengo está conformado com o gramado ruim, o que esportivamente é contraditório. Politicamente
pode fazer muito sentido dependendo de qual é o interesse do Flamengo. Esportivamente, não faz sentido o Flamengo estar conformado, mesmo havendo essa justificativa da demanda de jogos, porque prejudica diretamente ao jogo do Flamengo. É muito esquisito o Marcos Braz não ter aproveitado o gancho, não ter aproveitado essa oportunidade para externar ainda mais essa insatisfação, seja com a empresa, seja com o consórcio, seja com a forma que tem sido administrado, mas não, nitidamente um discurso conformado pela situação, o que é contraditório pelo interesse esportivo do Flamengo. E aí, no final ali, né, enfim, Cara, o Marcos Braz, você quando vai para uma coletiva dessa de imprensa, você tem um filtro, seja da assessoria do clube, seja pelo seu assessor individual, você consegue filtrar e você já sabe quais são os temas. Não tem nenhuma novidade para o Marcos Braz saber que ele ia ser perguntado hoje sobre De La Cruz, saber Alan, o Wendel, Gramado, briga com Gabigol. Não tem nenhuma, Claudinho. É óbvio, é muito fácil então você se preparar. Intelectualmente, é fácil você organizar os seus pensamentos e você chegar lá praticamente com um roteiro pronto, porque você não vai ser surpreendido. Dito e feito, essa coletiva de imprensa do Flamengo não surpreenderia nenhum profissional que estivesse ali capacitado e estivesse ali, né, apenas esperando as perguntas, porque já estaria com as respostas. Pois bem, o Marcos Braz tenta ali fazer uma brincadeira, e aí pra consertar a brincadeira era necessário ali que o Espíndola desse uma cutucada na perna dele no famoso cala a boca. E aí tenta, cara, só vai piorando e entrou sem necessidade um cara que tá com o microfone do Flamengo, com a instituição do Flamengo, pra falar como se fosse o Flamengo. Eu não consigo imaginar instituições gigantescas ao longo do mundo. O dirigente está tão descapacitado a falar e entra num tema social que não tem nada a ver e desnecessário. Pra consertar a brincadeira vai piorando. Aí ele fala lá, toda hora que falam em assédio. Daqui a pouco vão achar que eu sou viado. Mas nada contra não, hein, gente? Não tenho nada contra nenhuma opção sexual, é bom deixar claro. Porque daqui a pouco vão me chamar de homofóbico. Cara, contextualizando a resposta dele, é sobre, né, esses interesses que o Flamengo tem, sobre esses assédios que tem aos jogadores. O Flamengo quer esse, quer aquele, o Flamengo tá buscando, o Flamengo tá... Pô, cara, não é nem um tema surpresa que ele tentou ali. Pô, pensado, você pode estar muito bem... Me surpreende, não me surpreende, pelo Marcos Braz ser um amador e ter uma atitude de um amador, como se fosse, né, um torcedor que tá ali sentado numa mesa do bar, no bar do Biro, com uma cerveja gelada na mão e solta assim. Não havia nenhuma necessidade, mostra inclusive um grande problema de comunicação, como se comunica mal. Então é isso, galera, um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço a todos e tchau, tchau.